crítica era a venda de indulgências. O que era a venda de indulgência? A venda do perdão dos pecados. Comprando as indulgências, religiosos livraria a alma do purgatório e guardavam lugar no céu. Então, é a venda do perdão. Isso era uma prática que Lutero começou aí a ver que não estava correto. E o que ele fez, né? Ele era um monge, ele era integrante da Igreja Católica e era alemão, era professor aí numa universidade, e ele foi aí visitar aí a Roma, o Papa, e ficou aí indignado com a vida luxuosa do alto clero e do Papa. E aí, em 1517, ele vai, um monge chega na cidade dele para vender as indulgências aí para a construção da Basílica de São Pedro. E Lutero não vai aí gostar muito disso e vai publicar 95 teses que serão fixadas na porta da sua igreja de Wittenberg, né? E ele condenava essas indulgências, esses escândalos da igreja, a venda de relíquias sagradas, a venda do perdão dos pecados, né? E com isso, essa denúncia dele vai aí se propagar aí na região. E o Papa Leão X pediu para que Lutero se retratasse, quer dizer, se desculpasse, mas isso não ocorreu. Então, ele foi excomungado. Excomungado é ser expulso da igreja, né? E o que defendia aí a reforma luterana, né? Lutero não imaginou que o movimento ia crescer tanto, né? E aí ele defendia a salvação pela graça mediante a fé. Não precisa mais, você não precisa pagar pela sua salvação ou pelo seu perdão, é pela sua fé. A Bíblia na língua do povo. Nesse período aí, todos os ritos católicos eram em latim, mas existia já os países, né? País de Portugal fala português, Espanha fala espanhol, França fala francês, mas os ritos religiosos nesses países eram na língua em latim, né? Então ele vai fazer aí, ele vai conseguir traduzir a Bíblia para a língua do país dele, que é alemão. Comunhão em pão e vinho, cabia ao príncipe escolher os pastores, não ao Papa, não tem mais nenhuma ligação com a Igreja Católica, né? Sacerdócio universal, fim do celibato obrigatório, que é isso? Agora os pastores, né, os líderes das igrejas luteranas, podem casar. A veneração aos santos não foi abolida e manteve o batismo infantil, né? Então, a partir dessa ação de Lutero, surgiu a religião luterana. Em diversas partes da Europa surgiram outras religiões, foram o que nós estudamos, né? Foram 3, a luterana, a calvinista e a anglicana. Então, a gente tem o calvinismo com João Calvino e o anglicanismo com Henrique VIII na Inglaterra, né? E qual é a palavrinha que a gente não pode esquecer quando fala de calvinismo, ou os calvinistas, né? A predestinação, defende a doutrina da predestinação. Cada crente já estaria desde sua origem destinado por Deus à salvação ou à condenação, já estava predestinado a ser salvo ou a ser condenado. Então, o outro lugar foi a Inglaterra. A Inglaterra houve a reforma anglicana, quem fez foi esse rei aí, o Henrique VIII. Só que ele vai fazer uma reforma mediante o interesse político, porque ele quer ter um filho, um herdeiro do sexo masculino. E a esposa atual dele não tem, ele tem apenas uma filha mulher. Então, ele será o chefe da igreja que ele vai criar, né? O rei é o chefe supremo da igreja. Contestação do poder do Papa e do clero na Inglaterra. E foi motivada aí pelos interesses do rei em anular seu casamento com Catarina de Aragão e voltar a se casar com Ana Bolena. Ele queria o cancelamento do seu casamento para casar novamente e assim poder ter um herdeiro homem. Só que isso não foi concedido pelo Papa, então ele
rompe com a igreja. Ele funda a própria igreja. Esse aqui é um retrato das 6 mulheres de Henrique VIII. Ele não só ficou casado 2 vezes, como, na verdade, 6 vezes. Né? Esse aqui são os retratos. A gente já viu a história de cada uma na nossa aula de reforma religiosa, né, seguindo a apostila. Mas a Igreja Católica teve aí uma reação contra tudo isso que está acontecendo na Europa, que é a contra-reforma. Os bispos irão se reunir aí num concílio. Concílios são uma reunião dos bispos chamado Concílio de Trento. Eles se reuniram aí na Itália, na cidade de Trento, por isso o Concílio de Trento, para formular aí modificações na igreja para para tentar conter o avanço de outras religiões, né? Então, quais são os principais objetivos? É a moralização de uma vida religiosa, aquilo que Lutero condenava tanto, e reafirmação das doutrinas cristãs, né? E foi criado também o Tribunal do Santo Ofício, né? Ou Inquisição. Isso aí é para defender a fé católica. O que fazia esse tribunal, né? Vigiava, perseguia e condenava aqueles que fossem suspeitos de praticar outra religião. Mas isso acontecia nos países que davam aí o aval para a igreja colocar em prática, né? Isso foi usado muito na Espanha e Portugal, né? Tribunal da Santa Inquisição ou do Santo Ofício. Agora, nós vamos para a nossa apostila para continuar. Nessa apostila, a gente tem a continuação, aonde tem aí a perseguição às mulheres. Essa perseguição às mulheres, aquele tribunal do Santo Ofício, né, que foi criado na Contra-Reforma, ele era um tribunal onde as pessoas poderiam aí denunciar, né? Então as mulheres foram muitas perseguidas por causa disso, no sentido de serem acusadas de praticarem ritos mágicos religiosos, como bruxaria, feitiçaria. Então eram considerados assim bruxas. As curandeiras também eram vistas assim como bruxas. Cozinheiras que viviam em constante desconfiança, assim também como as parteiras, né? Isso se chama, a gente já falou sobre isso, se chama aí intolerância religiosa, né? Eles não toleravam outro tipo aí de religião e perseguia, condenava, julgava e às vezes, na sua maioria das vezes, condenava, né? Então, a figura feminina, a mulher, era muito perseguida nesse contexto, né, de reforma. E, dando continuidade, a gente tem uma arte que surge nesse período também, que é a arte barroca, né? Tem características, um grande número de detalhes, de movimentos, jogo aí, né, de luz, escuro e claro. Foi expressa em pinturas, esculturas e arte decorativa. Então, na escultura, a arte barroca se caracterizou principalmente por extrema dramaticidade e grandiosidade, né? Como a gente vê aqui essa escultura. Na arquitetura vai acontecer aí essa arte também expressa em palácios e igrejas. Nessa nossa apostila, a gente tem uma imagem aí de um aposento, aonde demonstra aí esse luxo, né? Esse luxo, esse mármore, ouro, muitos detalhes na riqueza aí, né? Interior do Palácio de Versalhes. Isso é arte barroca. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de revisão. Essa aula irá ajudar vocês a fazer a tarefa de recuperação da escola, ok? Até a próxima aula.